A obra missionária, ela é uma obra excelente. E para uma obra excelente, pessoas excelentes. Deus está procurando alguém, mas ele não procura qualquer um. O missionário precisa desenvolver nele os dons e o fruto do Espírito. Um desses gomos do fruto, importantíssimos e indispensáveis para quem representa Cristo, é a bondade. Então nós vamos falar hoje sobre o missionário e a bondade. Por que a bondade é tão importante? Porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Em cima de um púlpito e com o microfone na mão, você pode comunicar muita coisa, mas é no seu comportamento no dia a dia que as pessoas que convivem com você entenderão se estão diante de alguém que de fato representa Cristo, de fato vive o que está pregando, ou se é apenas um militante. Quero que você leia comigo Gálatas 6, 9 e 10. Olha a riqueza, olha a grandeza desta passagem. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não tivermos desfalecido. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não nos cansemos de fazer o bem. Quer dizer que fazer o bem cansa? Cansa. Cansa porque quando nós agimos de maneira natural e com a nossa própria força, nós queremos que o bem tenha uma recompensa imediata. Então nós queremos a gratidão, nós queremos o reconhecimento, nós queremos que alguma coisa muito boa, ela venha imediatamente após a nossa ação. E às vezes esperamos isso da própria pessoa que foi beneficiada. E quando isso não acontece, normalmente nós desfalecemos. Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizendo: eu era muito boa, mas aí quebrei a cara tantas vezes, hoje em dia já não sou mais. Quem já não ouviu alguém dizendo: eu já ajudei demais, então nunca me agradeceram, né, reconheceram, hoje estão conhecendo uma nova versão minha. Não sou mais como eu era. Mas a Bíblia nos adverte que essa é a maneira natural de agir. O homem natural se cansa de fazer o bem. E logo, logo, ele coloca a sua própria necessidade, seu próprio bem-estar, acima da necessidade do bem-estar de todas as outras pessoas, tornando-se então homens egoístas e vaidosos, que querem sempre levar vantagem e ganhar todas. No mundo é assim. Mas e nós que estamos na missão? Será que podemos nos comportar dessa maneira? O que é que a igreja, essa igreja jovem que está nascendo sob a nossa administração, vai aprender conosco? O que nós estamos ensinando entre o culto de domingo e o culto de quarta-feira? É isso que vai ficar dentro do coração dessas pessoas. E é sobre esse ensinamento, que é um ensinamento prático de vida, que nós prestaremos contas. Nós sabemos que o banco segue o púlpito missionário. Eles estão observando como nós agimos, como nós tratamos quem não pode nos favorecer, como nós reagimos quando nós não recebemos a recompensa imediata pelo bem que fizemos. A bondade não é simplesmente uma empatia. A bondade, na verdade, vai muito além de sermos bons com alguém com quem simpatizamos. É muito fácil tratar bem quem nos trata bem. É muito fácil retribuir um favor, retribuir uma gentileza, presentear alguém que nos presenteou, ou fazer alguma coisa por alguém que sempre está ali merecendo a nossa bondade. Mas será que todo mundo não é assim? O que nos diferencia, então, é que a bondade natural, ela depende dos fatores externos. E a bondade como gomo do fruto do Espírito, ela não tem nada a ver com o que podemos receber ou não do outro. É um compromisso. Nós nos comprometemos a fazer o bem sem depender da empatia, do reconhecimento, da retribuição ou dos aplausos. Esse comportamento bondoso, ele está acima do prazer pessoal, ele está acima do nosso bem-estar. Ele é mais relacionado ao nosso compromisso com Cristo do que ao nosso compromisso com a pessoa que está tratando conosco ali naquele momento. Nós não fazemos o bem, preste bem atenção,
porque o outro merece. Assim como nós não perdoamos porque o outro merece. O nosso perdão é uma oferta a Cristo. E a nossa bondade também. Nós precisamos fazer o bem motivados com essa certeza. Eu estou fazendo o que Cristo faria no meu lugar. Não é o que eu gostaria de fazer. Não é o que a minha carne gostaria de fazer. Mas eu preciso ser a melhor testemunha de Cristo, a melhor propaganda para o Evangelho que a minha família vai ver, que os meus vizinhos vão ver, que os meus amigos vão ver. Eu digo família porque às vezes há uma tendência de nós sermos bons apenas com quem está da porta para fora. Nós queremos, às vezes, demonstrar lá fora uma bondade que, na verdade, nós não sentimos. Tem missionários que estão incorrendo aí nesse erro. Fingir é um problema. Ninguém consegue fingir todo o tempo. Ninguém consegue desenvolver um personagem todo o tempo. Missionário, a bondade, ela precisa nascer dentro do seu coração como fruto de um real relacionamento com Cristo. É assim que você vai ter condições de tratar com aquele membro mais fraco da congregação, com aquela pessoa da comunidade que está sempre te desafiando. De repente, um membro da sua família que está sempre envolvido com o mesmo pecado. É essa bondade, nascida desse relacionamento, que vai nos fazer ter temperança, esperar a hora certa, não agir em cima da hora, com brutalidade ou priorizando outras coisas que não seja o reino. Lembre-se, o nosso comportamento bondoso, ele é fruto de um relacionamento com Deus e ele é uma oferta a Deus. É escolher conscientemente ser uma bênção para os outros. O missionário que não é uma bênção para os outros não pode continuar exercendo a sua função. Escolher conscientemente ser uma bênção. Se antes fazíamos o mal ou éramos omissos, agora, como representantes de Cristo na missão, nós vamos escolher fazer o bem de maneira consciente. E olha, queridos, precisamos ter muita atenção a esse ponto. Não é simplesmente não fazer o mal. É também escolher não ser omisso. Porque às vezes você se depara com uma situação e você simplesmente segue adiante como se não tivesse visto. Você não se importa. E o próximo não é aquele simplesmente que se coloca em meu caminho. É aquele em cujo caminho eu me coloco. Ontem, aqui em casa, eu recebi a imagem enviada por uma de nossas missionárias em campo de uma senhora que é atendida por ela em um aterro sanitário. Quando ela mandou aquela imagem, eu fiquei muito assustada, porque uma bactéria terrível, ela entrou no pé daquela senhora. É indescritível a imagem que eu vi. Assustadora. Eu poderia simplesmente dizer o que muitos diriam: vamos orar por ela. Mas eu não posso ser omissa. Bondade não é simplesmente não fazer o mal. É me omitir quando eu posso fazer mais alguma coisa. Eu não posso só orar. Eu preciso ter um comportamento. Eu preciso que a bondade, ela saia do pensamento, ela saia do abstrato, ela saia do campo das palavras e ela se transforme em ação. Agora, para que a bondade se transforme em ação, eu entendo. Eu vou gastar tempo, dinheiro, eu vou ter que abrir mão de um conforto, de um prazer, de um bem-estar. Mas vale a pena esse investimento. Quando você se depara com uma situação dessas, aí no teu campo você tem se deparado com isso. Existe uma expectativa do céu e uma expectativa do inferno. A expectativa do inferno é que você não faça nada. É que haja como muitos líderes agem hoje em dia. Irmãos, vamos orar diante de uma ovelha que está com fome. Vamos orar diante de alguém que está passando uma necessidade que você pode resolver. Não podemos ter esse comportamento na missão. Precisamos ser missionários que fazem perguntas. Amada, onde ela está? Já foi ao médico? Vamos levá-la ao hospital imediatamente. Ela precisa ser atendida. Como essa senhora se mantém? A missionária disse: irmã, ela trabalha no aterro sanitário. Ela trabalha no dia para comer no dia. Ela não tem renda extra alguma a não ser essa. Ela não tem 1 centavo guardado. E na casa não há nenhum alimento. É um problema que nós precisamos resolver. Ela está internada. Amanhã, provavelmente, ela sai do hospital. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós, como igreja,
nós como missionários, nós como irmãos em Cristo, vamos comprar os remédios, vamos comprar o alimento, vamos ver o que mais ela precisa, até a sua recuperação completa. Essa mulher precisa ser amada e cuidada. E nós não podemos ser omissos diante dessa situação tão grave. E o meu convite para você é que você reflita sobre isso. A bondade não pode ser só um pensamento, não pode ser só uma palavra. Ela tem que ser uma ação. Observe quem precisa de você. Observe. Esteja atento. Quantas irmãs com bolsa de grife não estão sentadas na igreja ao lado de uma irmã que está carregando seus documentos em uma sacola de supermercado? Ah, mas a irmã nunca me pediu uma bolsa. Você tem 15. Ela não precisa pedir. Escolha uma bolsa bonita, porque também ser bondoso com rasgado, esfarelado, estragado também é uma afronta ao céu. Escolha uma bolsa bonita, apresenteie. Você não precisa ser interpelada, não precisa que alguém chegue e peça. Seja alguém que observa. Eu estou falando aqui para o missionário, para o pastor e também para quem está congregando. Olhe para os lados. Se vê alguém chorando, aproxime-se. Pergunte o que está acontecendo. Pergunte o que você pode fazer para ajudar. As perguntas são poderosas. Se todos nós tivéssemos esse cuidado, essa atenção, nossos irmãos não enfrentariam situações tão difíceis e não teriam muitas vezes mágoas tão profundas no coração por terem passado por vales tão cruéis sem que ninguém lhe estendesse a mão. Esse é o grande desafio da bondade. É a decisão, é o comportamento. Não podemos simplesmente passar por essa vida, viver o nosso dia a dia só se importando conosco e com a nossa família. É preciso ser generoso na missão, estar atento na missão. Quando eu trabalhava como missionária na fronteira do Brasil com a Bolívia, ali nas margens do Madeira Mamoré, eu recebia o salário da igreja. Tinha uma igreja que estava associada comigo nesta tarefa de ganhar aqueles ribeirinhos para Cristo. Eu recebia o meu salário uma vez a cada 3 meses. Embora ele fosse depositado mensalmente, eu estava muito longe da cidade de Guaiará-Mirim. Era uma viagem difícil, 3 dias em uma embarcação pequena. Então eu deixava para ir uma vez a cada 3 meses. Descia, o salário estava na conta, os 3 meses de salário. Eu fazia a compra então. A compra era muito básica, eu não tinha energia, então não tinha geladeira. Mas eu fazia uma compra que eu poderia comer sozinha por 3 meses, sem nenhum problema. Eu comprava a carne seca ou charque, dependendo da sua região. Comprava o cuscuz, que eu digo que nunca abandona o missionário na prova, é Jesus e o cuscuz. Comprava o sal, o açúcar, o café. Comprava a farinha, comprava o óleo. Itens muito básicos da cesta básica, mas que eram, assim, fundamentais, em quantidade suficiente para que eu passasse 3 meses tranquilamente. O problema é que eu tinha um povo que o Senhor havia entregado em minhas mãos. Eram 9 pessoas. Como eu posso chegar, esconder o meu rancho embaixo de uma lona, embaixo de um lençol, de um encerado, esperar meus irmãos saírem para eu comer sozinha? Amados, como eu posso ir pregar à noite para um povo que eu sei que está faminto e eu ter comido antes de sair de casa o meu cuscuz com carne seca? Que força esse evangelho tem? Força alguma, porque ele nem ao menos alcançou o meu coração. Se tivesse alcançado, eu agiria diferente. O que é que o Senhor espera então? Exatamente isso. Compartilhar. Era o que eu fazia. Quando eu chegava, já dividia em 10 partes iguais o que eu havia trazido. Entregava para cada um a sua parte e ficava com a minha, exposta, porque eles sabiam que era a mesma quantidade. Quando acabava para todo mundo. Mas aí eu faço com que nasça no coração desta pessoa essa generosidade, levada ali ao seu coração pelo exemplo. Quando ele pega uma caça, ele separa um pedaço e diz assim: este aqui é da missionária, porque quando ela tem, ela divide com a gente. Esse é o verdadeiro evangelho. Agora eu pergunto, que marcas
você tem deixado? Conforme disse o apóstolo Pedro, Jesus andou por toda a parte fazendo o bem. Jesus se importava de verdade com cada pessoa. Não fazia simplesmente o bem para ser visto ou elogiado. Era a sua essência. E ele, como nosso mestre, nos deixou esse exemplo. Missionária, quem são as pessoas doentes da sua comunidade? Que mulheres foram abandonadas por seus maridos? Que crianças estão sofrendo? Como estão os idosos? Eu tenho missionárias do Campos Brancos que fazem um trabalho extraordinário com idosos das comunidades onde atuam. Que trabalho é esse? Cortam as unhas, lavam os cabelos, cuidam desses idosos. Levam um bolo, dividem, ouvem suas histórias, lhes dão atenção. Que gesto lindo de bondade. O céu espera que estejamos atentos. Quando nós cristãos escolhemos fazer o bem, nós cooperamos com Deus na luta contra o mal que avança sem piedade no mundo. Um mundo onde todo mundo quer ser esperto. Dizem por aí, o mundo é dos espertos, o céu é dos escolhidos, queridos. Eu prefiro ser uma escolhida do que ser simplesmente esperta. Romanos 12, 21. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. O céu paga essa dívida. Por mais que aquela pessoa que recebeu se torne alguém ingrata ou má, ou não reconheça, não tem problema. O bem que você faz, o céu paga. Um abraço grande, até quinta-feira.